A verdadeira história de Lilith e Samael. O amor proibido que moldou o lado oculto da criação, muito antes da queda de Adão e Eva, antes mesmo da serpente sussurrar entre as folhas do Éden. Um segredo foi enterrado nas dobras mais antigas da criação. Lilith, a mulher esquecida, a primeira mulher, aquela que ousou dizer não ao próprio homem e ao destino traçado pelos céus. Segundo antigas tradições cabalísticas e textos apócrifos, Lilith não foi criada após Adão, mas junto com ele. Ambos formados do mesmo barro, da mesma essência, ao mesmo tempo. Não era subalterna, era igual. Mas logo veio o conflito. Adão, vendo-se como cabeça da criação, exigiu submissão. Lilith, com espírito indomável, recusou. Ela dizia: não me deitarei abaixo de ti, pois somos iguais. Fomos criados da mesma terra. O conflito entre ambos se tornou insustentável. Então, Lilith fez algo impensável. Ela pronunciou o nome inefável de Deus, aquele que nenhum mortal ou celestial ousaria proclamar, e com esse poder oculto, fugiu do Éden. Lilith escolheu o exílio à submissão. Vagueou pelos desertos do mundo primordial. Ali, entre ruínas esquecidas e ventos eternos, encontrou Samael, o arcanjo da severidade. Um ser de luz, mas também de justiça impiedosa. O encontro entre Lilith e Samael. Samael, o arcanjo da severidade, não era como os outros servos dos céus. Onde os demais viam pecado, ele via poder. Onde os arcanjos enxergavam desobediência, ele contemplava a liberdade. E foi essa liberdade que ele viu brilhar nos olhos de Lilith, aquela que ousara abandonar o Éden, recusando curvar-se diante do homem, ou mesmo da ordem estabelecida. Nos desertos primordiais, entre ruínas intocadas e sopros do caos, Lilith caminhava só. Mas seu espírito permanecia erguido, intacto. Foi ali, no limiar entre criação e destruição, entre a luz e as sombras eternas, que ela cruzou o olhar com Samael. Ambos estavam fora do paraíso, e talvez por isso se reconheceram. Entre eles não houve promessas, nem votos. O que os uniu foi a centelha comum da rebelião, a recusa em se dobrar, o desejo de romper com o destino imposto pelos céus. E assim, do amor que não pediu permissão, nasceu uma aliança proibida. Lilith, a mulher livre. Samael, o executor divino. Uniram-se, um anjo e uma mulher. A criação tremeu. De sua união nasceria algo jamais visto. Uma linhagem híbrida, forjada da carne e do espírito, da terra e do fogo celestial. Esses filhos, os Nefilins, não eram como os demais mortais. Tinham força além da medida, tamanho colossal e uma alma dividida entre a luz ancestral e as trevas futuras. Foram chamados de os caídos, os poderosos, os homens de renome, e são mencionados no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas nasceram filhos. Esses foram os valentes da antiguidade, homens de renome. As tradições mais antigas afirmam que os Nefilins eram tantos que seus passos faziam a terra estremecer. Tinham sabedoria misteriosa, herdada do céu, mas também desejos intensos, herdados da carne. Seus atos levaram os céus a se inquietarem, pois ultrapassavam os limites impostos à criação. Disse que Deus, ao ver tamanha transgressão, enviou o dilúvio como resposta. Uma limpeza, uma reinicialização do mundo. E o motivo oculto por trás das águas que cobriram a terra não seria apenas a corrupção dos homens, mas a presença indesejada da raça gerada por Lilith e Samael. Eles, os primeiros amantes malditos, pagariam o preço eterno pela liberdade que ousaram viver, mas seus nomes jamais seriam apagados, pois Lilith representa a mulher que não se curva, e Samael, o anjo que escolheu sentir. 100 filhos por dia. Mas o Altíssimo não ignorou o ato de rebelião. A fuga de Lilith, sua ousadia em pronunciar o nome sagrado e sua recusa em retornar ao papel que lhe fora destinado, despertaram a ira do céu. Então, Deus enviou 3 de seus anjos mais poderosos, Senói,
Sansenoi e Semangeloth, com a missão de encontrá-la nos confins do mundo e ordenar que ela regressasse ao Éden. Eles a encontraram junto ao Mar Vermelho, um lugar sagrado e misterioso, cercado de forças primordiais. Ali, Lilith já havia se unido a espíritos e demônios, gerando inúmeros filhos de natureza híbrida e obscura. Ao ouvir a ordem dos anjos, Lilith permaneceu firme. Disse que jamais voltaria, que não aceitaria ser subjugada novamente. Diante de sua recusa, Deus pronunciou um decreto terrível. 100 de seus filhos morreriam a cada dia. Uma sentença cruel, que ecoaria eternamente como símbolo da consequência da rebeldia e da liberdade. Lilith chorou, mas não cedeu. Preferiu o luto à submissão. Desde então, tornou-se conhecida como a mãe dos demônios, a Senhora da Noite, a tentadora dos sonhos, e passou a habitar os ventos do deserto e os pesadelos dos homens. Disse que caminha invisível pelos lares, especialmente à noite, buscando recém-nascidos desprotegidos. Por isso, nas antigas tradições hebraicas, as mães costumavam escrever os nomes dos 3 anjos, Senoi, Sansenoi e Semangeloth, em pequenos pergaminhos e amuletos. Estes eram pendurados nas portas dos quartos dos bebês ou nos berços, como forma de proteção contra a visita de Lilith. Era uma prática sagrada, feita com fé e temor, especialmente nos primeiros 8 dias após o nascimento da criança, período considerado mais vulnerável. Curiosamente, esses amuletos chegaram até nós em fragmentos de manuscritos antigos, encontrados em sinagogas e cavernas, revelando que o medo e a reverência a Lilith atravessaram os séculos e foram mantidos até mesmo em culturas posteriores. Lilith, portanto, não foi esquecida. Tornou-se um símbolo do feminino que não se cala, da força que não se curva e do preço que se paga pela liberdade. Entre sombras e lendas, sua presença continua viva, temida por uns, venerada por outros. Samael, o arcanjo que caiu. Samael, outrora um dos mais poderosos arcanjos do firmamento, foi criado para ser o executor da justiça divina. Não era um anjo comum. Sua essência era feita de fogo e rigor, e sua missão estava ligada à disciplina, à verdade e ao juízo implacável. Porém, essa mesma natureza, severa e inflexível, o afastou gradativamente da luz compassiva que permeava os demais coros celestiais. Sua união com Lilith selou sua queda. Ao se aliar à primeira mulher rebelde da criação, Samael cruzou um limite proibido. Misturou o que era santo com o que era livre, o que era celeste com o que era caótico. A partir desse momento, sua figura deixou de ser apenas a de um executor da vontade divina para tornar-se um símbolo de rebelião consciente e justiça sem misericórdia. De arcanjo, Samael foi lançado entre os anjos caídos, tornando-se um de seus mais temidos líderes. Mas, ao contrário de Lúcifer, o portador da luz e do orgulho, Samael caiu não por vaidade, mas por convicção. Ele acreditava que a ordem imposta pelos céus precisava de equilíbrio através da força. Muitos textos antigos sustentam que foi ele, e não Lúcifer, o verdadeiro tentador do Éden. Disfarçado como uma serpente, teria sussurrado nos ouvidos de Eva, conduzindo-a à árvore do conhecimento do bem e do mal. O nome Samael, em hebraico, carrega significados profundos e ambíguos. Pode ser traduzido como o veneno de Deus, mas também como aquele que cega. Isso revela a dualidade de sua missão. Ele destrói e revela, pune e desperta. Ao lado de Lilith, Samael se estabeleceu em uma dimensão mística conhecida como Qliphoth, o lado obscuro da árvore da vida. Se a árvore da vida representa a harmonia divina, o Qliphoth representa o inverso, as cascas, os fragmentos, os restos da criação que foram desprezados, ocultos, esquecidos. Mas nesse mundo sombrio, Lilith e Samael não são meramente monstros ou demônios. São reis de um reino de liberdade absoluta, onde os que foram rejeitados encontram voz e poder. Nesse domínio oculto, eles governam não com amor, mas com verdade crua. A verdade da dor,
da sombra e daquilo que não pode ser domesticado. Ali, nos abismos do espírito e da consciência, Lilith é a rainha da noite eterna e Samael é o senhor da justiça oculta. Juntos, eles representam tudo aquilo que os homens temem, mas também tudo aquilo que os homens desejam em segredo: autonomia, conhecimento proibido e a quebra das correntes da imposição divina. Eles são, ao mesmo tempo, maldição e libertação, queda e ascensão, trevas e revelação. Samael, o arcanjo que caiu. Samael, outrora um dos mais poderosos arcanjos do firmamento, foi criado para ser o executor da justiça divina. Não era um anjo comum. Sua essência era feita de fogo e rigor, e sua missão estava ligada à disciplina, à verdade e ao juízo implacável. Porém, essa mesma natureza, severa e inflexível, o afastou gradativamente da luz compassiva que permeava os demais coros celestiais. Sua união com Lilith selou sua queda. Ao se aliar à primeira mulher rebelde da criação, Samael cruzou um limite proibido. Misturou o que era santo com o que era livre, o que era celeste com o que era caótico. A partir desse momento, sua figura deixou de ser apenas a de um executor da vontade divina para tornar-se um símbolo de rebelião consciente e justiça sem misericórdia. De arcanjo, Samael foi lançado entre os anjos caídos, tornando-se um de seus mais temidos líderes. Mas, ao contrário de Lúcifer, o portador da luz e do orgulho, Samael caiu não por vaidade, mas por convicção. Ele acreditava que a ordem imposta pelos céus precisava de equilíbrio através da força. Muitos textos antigos sustentam que foi ele, e não Lúcifer, o verdadeiro tentador do Éden. Disfarçado como uma serpente, teria sussurrado nos ouvidos de Eva, conduzindo-a à árvore do conhecimento do bem e do mal. O nome Samael, em hebraico, carrega significados profundos e ambíguos. Pode ser traduzido como o veneno de Deus, mas também como aquele que cega. Isso revela a dualidade de sua missão. Ele destrói e revela, pune e desperta. Ao lado de Lilith, Samael se estabeleceu em uma dimensão mística conhecida como Qliphoth, o lado obscuro da árvore da vida. Se a árvore da vida representa a harmonia divina, o Qliphoth representa o inverso: as cascas, os fragmentos, os restos da criação que foram desprezados, ocultos, esquecidos. Mas nesse mundo sombrio, Lilith e Samael não são meramente monstros ou demônios. São reis de um reino de liberdade absoluta, onde os que foram rejeitados encontram voz e poder. Nesse domínio oculto, eles governam não com amor, mas com verdade crua. A verdade da dor, da sombra e daquilo que não pode ser domesticado. Ali, nos abismos do espírito e da consciência, Lilith é a rainha da noite eterna e Samael é o senhor da justiça oculta. Juntos, eles representam tudo aquilo que os homens temem, mas também tudo aquilo que os homens desejam em segredo: autonomia, conhecimento proibido e a quebra das correntes da imposição divina. Eles são, ao mesmo tempo, maldição e libertação, queda e ascensão, trevas e revelação. Curiosidade esotérica. Diversos textos cabalísticos e ocultistas relatam que Lilith, a primeira mulher, possui uma natureza profundamente ligada às sombras do inconsciente humano. Segundo essas fontes, ela não apenas seduz homens durante o sono, aparecendo como uma bela e irresistível figura onírica, mas também absorve sua energia vital, usando-a para gerar entidades conhecidas como filhos das trevas ou demônios espirituais. Essa capacidade simbólica de gestar o oculto é interpretada como a expressão máxima do poder criador feminino, não apenas físico, mas também energético e espiritual. Lilith representa, assim, o arquétipo da mulher que domina sua própria sexualidade e a usa como ferramenta de liberdade e poder. Ela é chamada de Rainha da Noite, Senhora dos desejos não ditos e dos segredos do prazer e da transgressão. Já Samael, seu consorte celestial, é apontado por algumas tradições como o verdadeiro anjo da morte.
um executor silencioso que visita os humanos em sua hora final. Em certos escritos místicos, ele é descrito como o anjo envenenador, que carrega em si tanto a luz original da criação quanto a escuridão que julga e destrói. Seu nome, em hebraico, pode ser traduzido como o veneno de Deus, ou aquele que cega, revelando seu papel ambíguo e paradoxal na estrutura cósmica. Além disso, Lilith é associada à lua negra, um ponto astrológico que representa o apogeu lunar, o local mais distante entre a Terra e a Lua em sua órbita. Na astrologia esotérica, esse ponto simboliza o lado oculto da alma feminina, o desejo reprimido, a independência sufocada, a raiva ancestral e o poder não reconhecido. É onde habitam os instintos selvagens, os traumas coletivos e a força da mulher que não se curva. Dizem que aqueles que têm a lua negra em posições marcantes no mapa astral carregam dentro de si a centelha de Lilith. São pessoas intensas, magnéticas, intuitivas, muitas vezes incompreendidas, mas com um chamado profundo à autenticidade e à verdade interior. Em algumas escolas de mistério, tanto Lilith quanto Samael são estudados como forças arquetípicas do caos criador, energias que, embora temidas, são necessárias para romper estruturas obsoletas e abrir caminho para o renascimento. O legado de Lilith e Samael. Enquanto Eva simboliza a obediência, a doçura e o papel tradicional, Lilith representa o feminino oculto, selvagem e livre. Enquanto Miguel é o defensor da ordem divina, Samael é o arauto da justiça implacável, o portador da dualidade. Seu legado ecoa em todas as lendas de bruxas, em todas as histórias de mulheres que recusaram as correntes, em todos os questionamentos à autoridade imposta. A história de Lilith e Samael, embora envolta em mistério e camadas de mitologia, toca questões profundas da existência humana, a luta pela liberdade, a natureza do bem e do mal e o custo da rebelião. Eles foram os primeiros a dizer não. Não ao conformismo, não à submissão, não à ordem imposta. E por isso, tornaram-se os reis do exílio, os soberanos do invisível, os mestres do oculto. Se esta história tocou sua alma e você deseja entender mais sobre Samael, os Nefilins, ou os segredos cabalísticos escondidos nas entrelinhas da Bíblia, inscreva-se em nosso canal. Toda semana trazemos 3 vídeos com temas místicos, esotéricos e religiosos, e revelamos o que muitos não ousam dizer. Ative o sininho, curta e compartilhe com quem também ama os mistérios da criação. Você acredita que Lilith foi injustiçada? Ou que ela representa o lado obscuro que todos carregamos? Escreva nos comentários. Sua voz é parte desta história.